Bom dia! A partir de agora está no ar para você que está nos acompanhando na TV, no rádio, na internet e no nosso canal no YouTube, o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da nossa princesa. Desde já, a gente já te convida a ficar conosco na nossa programação, interagir com a gente. Hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre dermatites e suas causas e a gente te convida a ficar com a gente para conhecer um pouco mais sobre esse assunto. E para isso, a gente convidou aqui no nosso programa e agradece desde já a presença da dermatologista, doutora Cris Confessor, que vai abordar esse tema hoje aqui no nosso programa Saúde com Empatia, que tem um oferecimento especial da Clínica Empatia, tá certo? Que fica na Avenida Senador João Câmara, no Dom Eliseu, e você pode agendar sua consulta com diversos profissionais através do telefone, que também é o WhatsApp, 996976284. Agende sua consulta com um dos profissionais da Clínica Empatia, aqui em Açu, e claro, cuide muito bem da sua saúde. E hoje a gente vai falar da nossa pele, da nossa cutis, né? Que é o nosso cartão de visita, né? Mais especificamente, a gente vai falar sobre dermatites. Mas antes, bom dia, doutora Cris. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu agradeço o convite. E realmente é um tema muito frequente no consultório. Tem muita gente que tem dúvidas. Geralmente o pessoal chega, doutora, eu tenho uma dermatite. Mas, na verdade, é um mundo de possibilidades de doenças. Existem vários tipos de dermatite. Dizer que é uma dermatite é só dizer que tem uma inflamação na pele. Então, a gente tem que entender melhor o que é que o paciente tem, caracterizar essa doença para conseguir tratar e trazer o melhor resultado para o paciente. Então, essa é a nossa missão. Vamos entender, de fato, o que é dermatite, né? Para a gente desmistificar muitos mitos, muitas situações e aprender a lidar também, né? Com a nossa pele, com as nossas questões também. Então, a princípio, o que é uma dermatite, doutora? Então, como eu falei, né? Dermatite remete só a uma questão de uma inflamação na pele, né? Que aí pode ser em qualquer parte do corpo. Então, a gente tem, por exemplo, a dermatite seborreica, que aí é a popularmente conhecida como caspa. Então, vai ser uma inflamação, uma alteração mais localizada no couro cabeludo. Nós temos a dermatite atópica, que é outro tipo de dermatite, que vai afetar outras partes do corpo. E cada doença vai ter sua característica. Então, dizer que o paciente tem uma dermatite, a gente não está dizendo muita coisa, só está dizendo que ele está com uma inflamação na pele. Então, a gente precisa caracterizar, entender qual é o tipo para que a gente possa fazer o tratamento. Então, dizer só dermatite é muito abrangente. É genérico. Muito genérico. Eu estou apenas dizendo que o paciente está com inflamação na pele. É muito comum que às vezes o paciente chega e diz, doutora, eu tenho uma dermatite. Não sabe nem dizer assim o que é, né? Mas ele vê aquela mancha vermelha, geralmente é uma lesão que coça. E aí isso ele já traz essa informação sem nem entender muito bem o que pode ser, e aí a gente vai explicar e orientar no consultório e classificar realmente qual é o tipo para poder ajudar de verdade o paciente. Então não é necessariamente um engano, né? Não, às vezes o paciente tem realmente uma inflamação na pele, né? Só que aí a gente vai identificar, até porque outras doenças também podem trazer inflamação na pele. A gente pode ter uma pele inflamada porque teve uma infecção, está com uma infecção na pele, ou então está com um fungo na pele, também vai trazer um processo inflamatório. Só que a característica da dermatite é que é eminentemente só a inflamação, geralmente, né? E aí a gente tem que fazer essas diferenciações porque o tratamento muda bastante. Se é uma dermatite atópica ou se ele está com uma inflamação ali na pele porque tem um fungo no local. Quais são as principais características, então, dessas? A gente já falou que tem diversos tipos, né? Desses tipos de dermatite. Quais são as principais características dessas inflamações na pele? Geralmente são manchas vermelhas que coçam. Né? Então, o paciente vai chegar, se for no couro cabeludo, uma dermatite seborreica, o couro cabeludo está um pouco inflamado, está vermelho, né? Que remete ao processo inflamatório, e tem uma descamação ali daquele processo da caspa. Geralmente o paciente vai reclamar que coça o couro cabeludo. Então, ali a gente vai e classifica como uma dermatite seborreica. Se for em outras áreas do corpo, por exemplo, a dermatite atópica, ela acontece muito em áreas de dobras da pele. Então, na região aqui na frente do cotovelo, atrás do joelho, no bumbum, no pescoço é muito comum, então ficam manchas vermelhas, a pele fica grossa, coçando. Ali é outro tipo de dermatite, mas possivelmente uma dermatite atópica. Então, assim, em casa, às vezes não vai conseguir fazer essa diferenciação. E aí, quando a gente avalia no consultório, o diagnóstico geralmente é clínico, pelas manifestações que o paciente tem da doença, a gente consegue fazer a classificação, fazer o tratamento adequado e explicar ao paciente, porque algumas dessas condições são consideradas crônicas. E aí, o que é isso?
a gente vai fazer um controle, tem que fazer um cuidado para prevenir outras crises, porque são doenças que podem se comportar com pioras, com recidivas, com crises, né? Então, o paciente está muito bem e daqui a pouco ele tem uma crise da doença. E aí a gente precisa que o paciente entenda para fazer o controle adequado nessas situações. A gente vê muito, principalmente com relação a homens, né, essa dermatite seborreica, né, que é apresentada através de caspas, a gente vê muito, que causa muito constrangimento, né, principalmente nos homens, porque corta o cabelo mais curtinho, inclusive já vi em barbas, né, homens com meio que caspa, né, para ser mais popular, como se fosse caspa na barba, né. É realmente, né, a caspa é o nome popular. E às vezes o paciente acha que são coisas diferentes. Ah, eu tenho seborreia. Não tenho, assim. Mas na verdade o nome técnico é a dermatite seborreica e popularmente é a caspa. E aí, como qualquer outra doença, tem intensidades diferentes. Vai ter paciente que vai ter uma caspa mais leve e outros que vão ter uma doença mais, né, mais severa, que vai ter um processo inflamatório mais severo, que aí vai ficar mais aparente, principalmente quem tem homem, né, por ter o cabelo mais curto, quando corta, geralmente o paciente diz muito, doutora, quando eu cortei o cabelo, eu vi, né, essas manchas vermelhas, né, essa descamação intensa no meu couro cabeludo, que eu nem percebia muito. E aí, no homem, é muito comum também em área de barba, e também, assim, independente, homem ou mulher, pode aparecer em alguns outros lugares no rosto, que às vezes os pacientes não acham que é caspa, e é. Como, por exemplo, entre as sobrancelhas, no cantinho do nariz. Confunde muito com ressecamento de pele também, né? Exatamente, porque a área fica mais ressecada, tem a descamação, fica áspero ali no local e pode fazer realmente essa confusão. Não é incomum o paciente chegar dizendo que estava usando hidratante e não melhorou, porque na verdade não é um ressecamento simples, né? Faz parte do processo da dermatite seborreica. Quando você estava falando aí dos locais onde aparece mais essa dermatite e falou das juntas, né, das dobras, né, do nosso corpo, eu me lembrei da psoríase, né? Porque é dos tipos de dermatite, você pode falar melhor, que aparece também nas dobras, né? Na verdade, ela fica no local oposto, né? Enquanto a dermatite atópica ela vai aparecer nessa região da dobrinha do cotovelo, na psoríase vai ser justamente no cotovelo, né? Na parte do cotovelo, na parte de fora. Enquanto que a dermatite atópica é na fossa que a gente chama fossa cubital, que é essa parte anterior, né? Do braço. Do mesmo jeito, a localização ela varia, porque na psoríase vai ser mais em joelho, enquanto que na dermatite atópica vai ser na face posterior ali daquela dobrinha do joelho, né? Então, são áreas um pouquinho diferentes e, na verdade, apesar da psoríase também ser uma doença inflamatória, ela vai ter outras características. Então, ela não entra dentro do grupo das dermatites. Então, vamos falar das dermatites hoje, tá? Outro dia a gente fala da psoríase. Também é muito frequente, né? Muito frequente e causa muito constrangimento, assim como as dermatites, né? Na verdade, infelizmente, qualquer doença de pele traz muito esse estigma. Porque é a primeira, como a gente falou no comecinho, né? É o nosso cartão de visita, o primeiro impacto que a gente vê na pessoa é a pele, né? Aquela coisa, uma pessoa de uma pele bem tratada é outra visão, né? E assim, essas doenças às vezes não tem nenhuma relação, às vezes o paciente acha, principalmente a caspa, né? Doutora, mas eu lavo meu cabelo todo dia. Não é falta de higiene, tá, gente? É uma condição inflamatória daquela pele, então a gente vai ter que controlar. Mas realmente existem muitos estigmas negativos e as pessoas a própria pessoa chega com um pouco de preconceito consigo, com receios, com medo de ser algo contagioso, de ter passado para alguém ou ter pego de alguém. E é uma coisa que eu tento esclarecer muito no consultório para tirar realmente esses estigmas, né? Eu gosto muito de tocar o paciente na hora que eu estou examinando para eles terem aquela certeza de que aquilo não vai passar para mim nem vai passar para ninguém, porque não se trata de algo contagioso. Isso é muito interessante, porque são coisas que assustam muito todo mundo, né? E aquele primeiro olhar que às vezes quem está de fora diz, eita, não sei o que é isso, não vou encostar não que pode pegar. Então isso é tão constrangedor para o próprio paciente, né? Que a gente tenta tirar esse pensamento dele mesmo. Mas existem hábitos que podem facilitar a proliferação ou a piora desse quadro de dermatite? Existe sim. Por exemplo, a dermatite atópica. Eu passo um tempão no consultório conversando com os pacientes e explicando os cuidados que eles precisam ter, né? Então, o carro-chefe do cuidado de um paciente que tem diagnóstico de dermatite atópica é o uso regular, diário, de um bom hidratante dermatológico. Por quê? Uma das características da dermatite atópica é o ressecamento da pele.
A pele está com a barreira de proteção alterada, a gente precisa melhorar essa barreira de proteção para diminuir as agressões e as irritações, para que o paciente não tenha a crise da dermatite. Então, no dia a dia, o paciente tem que fazer uso regular de produtos adequados, porque a gente entende, a gente explica ao paciente como que ele tem uma pele um pouco mais sensível, que irrita com mais facilidade. Então, essa proteção que a gente dá com o hidratante faz um divisor de águas entre o paciente ter uma crise ou não, né? E essas crises, elas podem ficar bem menos frequentes quando a gente faz o cuidado adequado, o cuidado adequado da pele. Uhum. Com relação a esse diagnóstico, né? Depois que a gente tem esse diagnóstico feito, montado, não, você tem essa dermatite, a gente vai cuidar, e aí como é que chega nesse diagnóstico? Porque a gente sabe, a gente já percebi aqui durante a nossa conversa, que existem muitas confusões com relação aos tipos de dermatites, né? Então, como é que é feito esse diagnóstico e a partir daí, o que se pode fazer para que a pele da pessoa volte a ser saudável e que ela não venha passar por esses constrangimentos, né? Principalmente nessa fase da adolescência, né? Os jovens têm muito essa preocupação, né? Com a aparência, com o cuidado externo, que na verdade deveria ter sempre, né? Não só na adolescência. O diagnóstico das dermatites, na maioria das vezes, vai ser diagnóstico clínico, que é isso. A gente vai examinar o paciente, vai ouvir o que ele tem de sintoma e nessa avaliação, né, juntando as informações que a gente colhe com o exame físico do paciente, a gente vai ter esse diagnóstico, né? Então, às vezes, os pacientes sentem muito a necessidade de um exame, né? Ah, doutora, isso vai dar em algum exame de sangue? Não, a gente não tem um exame, na verdade, muitas doenças de pele, não existe um exame de sangue que vai fazer a comprovação daquilo, né? Então, o diagnóstico, ele é clínico pelas características da pele do paciente e à medida que a gente faz esse diagnóstico, muitas dessas doenças, os pacientes vão ter que entender que elas têm um caráter crônico. O que é isso? É como se eu estivesse dando um diagnóstico de pressão alta para alguém. A gente não cura a pressão alta, a gente controla com o uso dos tratamentos adequados. Então, é a mesma característica. Então, se o paciente tem dermatite atópica, ele tem essa condição de pele, digamos assim, e a gente vai ter que ter um cuidado continuado para que ele fique bem, que ele fique com a doença controlada. Então, essa é a grande diferença. Fazer o controle, que o paciente entenda o que tem, entenda que existem crises possíveis, né? Eu sempre comparo a dermatite atópica, ela é uma doença de um pacote alérgico genético. Então, ela eu sempre, os pacientes que são meus, eles vão ouvir isso aí e vão lembrar. Ela é uma doença prima da rinite alérgica e da asma. Então, assim como a rinite alérgica, o paciente tem uma crise de rinite, assim como o paciente de asma, ele tem uma crise de asma, o paciente de dermatite atópica, ele tem uma crise de dermatite atópica. Então, vai ter intensificação da doença, a gente faz o controle com as medicações, o paciente sai da crise, mas ele pode ter uma nova crise depois. O que as pessoas que têm dermatite podem evitar, precisam evitar para prevenir essas crises que a gente está falando aqui? Principalmente alguns cuidados inadequados com a pele, né? Pacientes com dermatite atópica devem evitar banho muito quente, porque vai aumentar o ressecamento da pele. Eles têm que fazer uso diário de hidratante, um bom hidratante dermatológico, para fazer o controle, né? Manter essa pele com uma barreira de proteção boa. Os pacientes, às vezes, têm que evitar situações, por exemplo, excesso de banhos de piscina. O cloro, às vezes, pode irritar aquela pele. Alguns produtos que, para quem não tem dermatite atópica, não vão causar irritação. Para quem tem, às vezes, vai causar. O perfume a gente recomenda que não passe diretamente na pele. Então, a gente faz muitas orientações no consultório do que pode, do que não pode, o que ele vai escolher melhor para utilizar. Então, a gente orienta sabonete, a gente orienta shampoo, a gente orienta várias coisas para que o paciente consiga usar e não ter irritação na pele. E aí, geralmente, para o pessoal que está em casa entender, a característica importante que a gente avalia são produtos hipoalergênicos, sem fragrância, sem corante, sem conservante, sem parabeno, sem substâncias que geralmente causam irritação na pele. Quais são os fatores externos que podem piorar, né? Vamos dizer assim que você, com esse diagnóstico, sabe das suas limitações, dos seus cuidados, os cuidados que você tem que ter, mas com relação aos fatores externos, né? O que pode piorar essa questão da dermatite? Às vezes é muito comum acontecer piora em climas mais frios, porque acaba trazendo um pouquinho mais de ressecamento de pele. Uma coisa do paciente às vezes não é possível controlar, mas que também pode ser um gatilho de piora, é estresse. O estresse ele pode piorar a dermatite atópica, ele pode piorar a dermatite seborreica. Então, geralmente, os pacientes, quando estão naqueles picos de muito estresse, isso vai para a criança ou vai para o adulto, né? Porque também a criança passa por situações, às vezes,
psicológicas de muita pressão, né, em casa, ambiente familiar, ou até mesmo escola, bullying, né, enfim. Quando o paciente está muito estressado, muito pressionado por algum motivo, às vezes também é um motivo de crise. Então, o paciente tem esse gatilho também emocional que é bem frequente. Além dessas questões, como que a dermatite pode se manifestar? As manifestações são como eu citei, né? São geralmente manchas vermelhas que coçam, incomodam bastante, principalmente pela coceira, né? Porque a pessoa está coçando a pele, é algo que atrapalha muito o dia a dia, né? A rotina da escola, do trabalho. Então, geralmente é a principal característica que leva o paciente ao consultório, né? E quando não é tratada, essas lesões elas vão progredindo, às vezes podem levar a ferimentos, né? E infecção no local da lesão, porque de tanto coçar a gente vai machucando a pele. E esse ato acaba trazendo a contaminação com bactérias, o paciente precisa usar antibiótico, às vezes chega realmente numa situação que a pele está muito judiada. E vai piorando à medida do tempo e principalmente com as fissuras, né? Exatamente, se não for tratado, a tendência é que às vezes vá piorando e o paciente chega no consultório com uma crise bem severa. E o que a pessoa não pode fazer de jeito nenhum, né? De forma alguma, você que tem uma dermatite, que aquele paciente não pode fazer de forma alguma? Porque a gente vê muita questão da automedicação e hoje em dia com a internet, né? Todo mundo meio que tem informação na palma da mão, mas tem que saber usar também essa informação, né? Então, o que de fato você não pode fazer de jeito nenhum? Botar borra de café, não pode fazer de jeito nenhum. Essas receitas caseiras, geralmente a gente não recomenda, né? Não vai ter evidência de melhora e às vezes pode piorar, né? A gente pega muito, por exemplo, pacientes que foi a avó, enfim, a amiga disse, olha, usa, sei lá, sabão de aroeira, é muito comum. Não pode, vai ressecar mais a pele, vai irritar mais essa pele. Então, sabonete de neném. Às vezes os sabonetes infantis, eles até entram como uma opção, porque eles são mais suaves, então irritam menos a pele, também às vezes a gente recomenda. Minâncora, tô pensando aqui as coisas que eu já ouvi na vida. Geralmente piora, né? É muito usado para acne e não acaba trazendo também irritação, pode trazer dermatite de contato, que é outro tipo de dermatite, né? A dermatite de contato é muito comum. Babosa, tô só lembrando, babosa. Esses produtos não têm muita evidência científica, né? E aí, outra dermatite, a dermatite de contato. É muito comum em mulheres que às vezes fazem muito trabalho em casa doméstico, mexem muito com sabão, com produtos de limpeza. Isso vai sensibilizando as mãos, aí vai ter uma mesma característica. Uma escamação nos dedos, né, na pele. Vermelhidão, muita coceira. Isso é muito comum, né? Pra gente, dona de casa, muito comum. Exatamente. É outro tipo de dermatite, mas que tem outras características que a gente vai ter, às vezes, uma abordagem diferente e que, nesse caso, evitar o contato com essas substâncias vai ser o grande diferencial entre a paciente ficar bem ou não, né? Porque a gente trata, mas a gente não tira a característica de sensibilidade daquela pele a determinados produtos. Então, ela precisa ter um cuidado. Se ela fica se expondo àquelas coisas que causam irritação na pele, isso vai fazer com que ela tenha crises constantes de todas essas situações que acabam sendo chatas, né? Que dificultam o dia a dia, porque em alguns casos leva até a fissuras, né? A mão fica realmente muito machucada. Com relação a maquiagens, né? Porque aí tem, principalmente nós mulheres, mas alguns homens também, né? Tem essa preocupação até no trabalho, né? De aparecer, né? De uma forma mais apresentável. E aí, com relação à maquiagem, quando você está fazendo esse tratamento de dermatite, que é uma inflamação, né? Como é que a gente pode driblar essa questão? Quando o paciente está com uma crise, né? A gente vai pedir para evitar de usar maquiagem naquele local. Por exemplo, eu estou tratando uma paciente que está com uma dermatite atópica, ela está em crise na pálpebra, que é muito comum aparecer, ou em alguma área do rosto. Colocar a maquiagem ali pode fazer com que aumente o processo de irritação no local, principalmente também para remoção, que às vezes tem algum tipo de atrito, ou esse atrito vai piorar bastante a irritação. Então, nessas situações, a gente pede para não utilizar. Já pensei num negócio aqui para a gente fazer outro programa, viu? Outro... A dermatite seborreica também, né, quando ela está afetando o rosto, faz áreas de inflamação e de irritação, então também não é muito adequado usar naquele momento. Não é que o paciente não possa usar nunca, né? Mas quando a gente cuida e trata, vai fazer o controle direitinho, né? Então, são situações que não é que esteja proibido, mas que a gente vai ter que saber usar com parcimônia e no momento certo para não ter piora do quadro. E para os pacientes atópicos, né, com dermatite atópica, de preferência tentar encontrar produtos, maquiagens
hipoalergênicas, porque elas vão trazer menos possibilidade de irritação. E entender que é uma fase, né? Tanto o tratamento, né? Como essa fase de maior cuidado. Claro que, como é crônico, você vai ter que ter sempre. Mas essa questão do cuidado maior é uma fase. Isso, vai ser mais naquele momento de crise, quando a gente contorna a crise. Claro que muita coisa tem que ser seguida, né? Muitas orientações que a gente dá ao paciente. Mas se ele está fazendo tudo direitinho, é vida normal no sentido de que não vai ter tantas restrições, né? Agora, quando está diante de uma crise, aí realmente a gente vai precisar fazer algumas restrições maiores de uso de produtos que podem piorar o quadro. Uma das preocupações, com certeza, é que se isso vai piorar a ponto de, por exemplo, virar um câncer de pele. Se a dermatite vai piorar e se você não cuidar vai piorando, e aí pode virar um câncer de pele. Não, geralmente existe não isso. vai ter essa condição não de tem essa evolução pra, câncer de pele, né? Claro que condições de inflamação crônica na pele podem predispor, mas não é uma regra que a gente vai ver nos pacientes de evolução para câncer de pele, né? O câncer de pele ele vai se desenvolver por outros mecanismos, o principal deles vai ser a exposição ao sol, né? Os pacientes, a gente vive numa região, né? A região Nordeste é uma região com muita radiação ultravioleta, então esses pacientes são mais suscetíveis ao desenvolvimento do câncer de pele também por causa disso, mas tem uma condição das dermatites que a gente citou, não aumenta o risco do paciente, a princípio, de desenvolvimento de câncer de pele. Então tem sim essa questão dos estágios, né? Grave, leve, moderado e tal, mas não vai evoluir para um câncer de pele. Não, geralmente não. Sim, tem essa classificação, né? Vão ter pacientes que vão ter quadros mais leves e vão ter pacientes com quadros mais severos. E aí isso vai nortear o tratamento. Então, vão ter pacientes que a gente vai fazer poucas medidas e já vai fazer um controle bacana, e vão ter pacientes que vão precisar de tratamentos mais intensivos, até de tratamentos orais, com medicamentos para uso e para fazer realmente um controle a longo prazo do quadro. Antibióticos e remédios anti-inflamatórios. Se precisar, exatamente. Se tiver alguma infecção no local, vai precisar usar antibiótico. E nos casos de controle da doença inflamatória em si, às vezes o paciente pode, por exemplo, a dermatite atópica, ter que usar medicações que fazem uma modulação do sistema imunológico para fazer o controle dos processos inflamatórios, das cascadas inflamatórias que acontecem no corpo em virtude da doença. Na verdade, cada caso é um caso, né? Cada caso pra é um ser caso. estudado. Isso, a gente tem que avaliar o paciente, risco-benefício de cada coisa que a gente vai fazer e instituir o que for melhor para ele, né? Então, não é uma receita de bolo. O que é bom para um, às vezes não é bom para outro. Por isso que a automedicação não é adequada. E para cuidar, você pode procurar a doutora Cris Confessor, dermatologista, lá na Clínica Empatia, na Empatia Clínica Médica, que aqui em Açu, fica na Avenida Senador João Câmara, no bairro Dom Eliseu, no edifício Estel Honorata, sala 5, e você pode agendar o seu atendimento pelo 996976284, tá certo? Você fala com a Stephanie, marca consulta com a dermatologista Cris Confessor e também com os outros profissionais que tem lá na clínica, tem exame, também tem diversos exames para você fazer lá na clínica e já sair, fazer o check-up completo, cuidar. Tem um atendimento multidisciplinar lá na Clínica Empatia, tá bom? Mais uma vez o telefone para você, 996-9762-84. E pra gente finalizar o nosso programa, que infelizmente já tá chegando ao fim de hoje, mas claro, a gente volta a falar de pele, de outros assuntos de saúde, toda terça-feira aqui no nosso programa Saúde com Empatia, com relação às dermatites, que é o que a gente está falando aqui, né? A gente já falou de causa, a gente já falou dos principais tipos de dermatite, né? De prevenção, a gente ainda não falou. Existe forma de prevenir a dermatite? Geralmente ela é uma condição que o paciente tem e que pode desenvolver ao longo da vida, né? Não tem como a gente prever se o paciente vai ter ou não, então não tem uma medida preventiva que seja eficaz. Não, se eu fizer isso, eu nunca vou ter esse quadro, né? Mas existem os cuidados que a gente vai fazer com a pele. Então, a orientação de uma boa hidratação diariamente para aquela pele que já tende a ser mais seca, para ela não desenvolver uma crise de inflamação, que às vezes pode ser pontual e não se caracterizar numa doença crônica como a dermatite atópica, mas que o paciente pode ter em virtude desse não cuidado com a pele, né? Essa não hidratação, né? Então, se o paciente faz esses cuidados, ele pode cuidar melhor dessa pele para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, não tem uma coisa absoluta. Se eu fizer isso, não Nunca vai acontecer. Não vou desenvolver o quadro. Uma coisa que é interessante, que às vezes muitas pessoas
acham que pode acontecer é da dermatite seborreica, da caspa, ser algo contagioso, que pegou porque usou o pente de alguém ou o boné de alguém. Isso é um grande mito, né? A dermatite seborreica não é algo que foi pego de ninguém nem passa para ninguém. E aí, às vezes, os pacientes têm esse no máximo receio. do seu pai, geneticamente. Exatamente. Então, tem esse receio. Não, foi no cabeleireiro, quando eu fui pro cabeleireiro, aí depois eu comecei a apresentar, né? Então, não tem essa situação. Ele desenvolveu, geralmente é mais comum começar a apresentar quando entra na puberdade. Então, os adolescentes, eles começam a desenvolver aquele quadro e, às vezes, ele vai persistir realmente a vida toda com o controle que a gente vai orientando, o uso de um shampoo adequado que vai mantendo a doença sob controle. Doutora Cris, muito obrigada pelo nosso programa de hoje, tá bom? A gente fica muito feliz sempre em receber e falar de saúde aqui com o especialista para tirar as dúvidas, para desmistificar muitas questões e, claro, para a gente conversar sobre saúde, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente entende, a gente aprende a se cuidar também e vê a importância de se cuidar e de ir na clínica e conversar de frente a frente com um profissional, né, online ou presencial, para que a gente possa cada vez mais cuidar da nossa saúde e ter uma longevidade, viver bem por muito tempo. E viver bem, né? Porque não adianta às vezes a gente achar que tá fazendo de qualquer jeito, né? Então a importância de fazer o controle das doenças é justamente esse, né? Para que a gente possa viver bem, né? Com o controle do que a gente possa ter de problemas de saúde e com um acompanhamento adequado. Obrigada e até a próxima, viu? Até a próxima. E para vocês que fiquem todos com Deus, continuem na programação da Nossa Princesa. Na próxima terça-feira a gente tem mais um encontro marcado para falar de saúde aqui na programação da Nossa Princesa. Fiquem todos com Deus, beijo da Keninha e até terça.